Só queria fazer algumas observações aqui dos diagnósticos de algumas questões que demandam menos, eu diria, para falar no popular, menos dinheiro, né? Ou seja, questões que rapidamente podem ser encaminhadas. A questão dos documentos, que realmente é uma questão importantíssima. Isso é possível fazer. Eu pego o exemplo de São Paulo. Quando eu fui secretário de Segurança Pública, nós fizemos um mutirão para aproximadamente 200 e poucas mil pessoas na questão prisional, mas com as maletas de identificação, para que todos pudessem ter o RG exatamente lá. A ideia era outra, era não só RG, mas para evitar RGs falsos, e mandados de prisão que eram cumpridos erroneamente, mas isso é possível fazer sem grandes gastos, basta uma orientação e uma determinação. A mesma coisa, me parece aqui, e depois eu estou colocando isso para que os próximos que venham possam até refletir sobre isso e incluir outras sugestões, mas a questão da arquitetura hostil, a questão dos pertences, eu não diria só pertences, também a questão dos pets, né, de cachorros, que são retirados, né, e isso quem tem um cachorro, quem tem um gato, sabe que isso é de uma agressividade, né, retirar da pessoa muito grande. A arquitetura hostil, essa questão de retirar os pertences, isso passa não só por proibições legais e sanções, mas também, e foi tocado aqui a necessidade, de cursos de treinamento de relação entre o poder público e as pessoas nessa situação de moradia de rua. O poder público, essa é a verdade, às vezes não sabe tratar. E o treinamento dado, o ensinamento dado, foi um ensinamento mais de repressão, um ensinamento no sentido de tratar como uma atividade criminosa, foi tocado aqui, historicamente, as contravenções de vadiagem, esqueci a outra contravenção agora. Mendicância, porque foi revogada, né? Então eu esqueci por causa disso só. Então, mendicância, eu fui promotor de justiça, né? Não sei se todos sabem, assim como o doutor Eduardo, que foi meu colega no Conselho Nacional de Justiça em 2005. Primeira composição do CNJ. O doutor Eduardo, não sei porque é do Ministério Público Federal, mas eu cheguei, como estagiário do Ministério Público, a oferecer denúncia por mendicância, vadiagem. Então, é uma cultura que vai sendo, obviamente, superada, mas há necessidade de cursos de treinamento nas entidades, nos órgãos policiais, nos órgãos da prefeitura. Isso também não demanda grandes investimentos, demanda uma determinação e uma estruturação. Assim como duas questões, essas são questões que precisam ser discutidas mais profundamente para verificar qual a melhor solução, a questão da conciliação da maternidade e os direitos da criança, e a questão das drogas, da internação, não internação, são duas questões importantes que precisam ser aprofundadas, né? A discussão precisa ser aprofundada. E paira nisso outras duas que eu anotei também aqui, uma que não demanda grandes investimentos, mas é necessário se realizar um censo, um censo não só numérico, mas qualitativo. O doutor Danilo colocou aqui a questão do Acre, eu tenho certeza, e todos têm, que a situação da população em situação de rua no Acre é diversa da de São Paulo. Então, o tratamento tem que ser diverso. Então, deve-se saber quais as condições, o porquê, exatamente para que haja um encaminhamento maior. Às vezes, tratar todo mundo da mesma forma acaba não solucionando nada. E a questão mais grave, essa é complexa, porque determina investimentos, mas deve ser realizada, é a habitação. Não é de hoje, nos vários cargos que eu ocupei como secretário, eu defendo que
enquanto não houver habitação para todos, não se concretiza os demais direitos. Eu várias vezes ia na periferia de São Paulo, quando fui secretário de transportes, havia inundações, e nós vemos as crianças chegando da escola com uniforme, com mochilinha, com água até a cintura, a casa destruída, sem casa. Como essa criança vai estudar? Então, isso vale para todo. Quem não tem uma habitação, quem não tem um lugar para poder chamar de seu, vamos dizer assim, para impor a sua personalidade nesse local, isso fica muito difícil. E não são tantos, o número aqui, obviamente é um número excessivo em relação ao que nós gostaríamos, mas o número ligado à população brasileira não é um número que não possa ter um programa especial em relação a isso. Então, é importante situar esses pontos para que a gente vá desenvolvendo, ao longo da audiência pública, esses pontos.